Olá, bem-vindo, bem-vinda à sexta edição do Rugido Cast. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Gente, é só fera. Toda vez eu começo assim, mas é que aqui, graças a Deus, é só fera que vem. Rafael Kiso. Se você não conhece esse nome, eu quero começar rasgando uma pequena seda aqui e te contando que você precisa ficar até o final desse podcast se você quer, de uma vez por todas, aprender sobre comunicação no digital, sobre redes sociais. O Rafael é um dos maiores estudiosos que eu conheço de redes sociais. Se você não segue, já aproveita a seguir, porque, sigo esse cara há muitos anos e eu tô honrada de verdade de receber ele aqui. A honra é toda minha. Vou ler aqui uma bio resumida, tá? Porque vocês não estão entendendo o que era a bio desse cara. Aí ele me mandou uma bio resumida. Fundador e CMO da MLabs. Eu sou cliente com a Rugido lá da MLabs, adoro a ferramenta. Se você também não conhece, é uma ferramenta importantíssima de você conhecer, de agendamento, e não só agendamento, análise de dados, enfim. Depois o Kiso pode explicar melhor aqui para vocês, mas é uma baita ferramenta para quem mexe com comunicação no digital. A MLabs é uma plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil. Em 22 anos, o Kiso potencializou negócios no universo digital para grandes empresas através da Focus Networks, publicitário com MBA em Marketing pela HSM, eleito como o melhor profissional de planejamento pela Abrad, professor da Startse, que também é uma empresa que eu admiro pra caramba, autor dos best-sellers Marketing na Era Digital e Unbound Marketing. Já coloca aí na sua lista de livros para ler, se você, como eu, gosta de comunicação e ainda mais comunicação no digital. Boa. Kiso. Que honra, hein? Que honra. Obrigado. Que honra, obrigado. cara. Honra eu. Se a gente chegar no final do podcast sem atropelar o microfone, né? Porque verdade. eu não tenho italiano na família, não sei, só tenho português dos dois lados, uma mistura lá aqui, mas assim... Tipo, diz que tem francês, não sei. Mas não é possível. Tem algum italiano escondido, entendeu? Na minha vida. Todos nós, né? Aqui Brasil, pelo menos, né? Minha mãe era descendente italiana. É, sério? É, por isso também dá um pouco da minha altura, um pouco da minha calvície também, né? Vem da parte da mãe, porque a parte do meu pai, todo mundo é cabeludo, né? Japoneses cabeludos, mas parte da mãe, todo mundo já é calvo ou careca. Então eu herdei um pouquinho disso também. Ô, Kiso, e aí, me conta como é que você chegou nessa bio, assim, como é que você começou? Eu gosto muito de puxar isso do convidado, sabe? Para as pessoas entenderem de onde você veio, como você acabou de falar uma coisa que eu não sabia aqui sobre você, te sigo há anos, né? Filho aí de italiano com japonês, essa mistura que deu samba aí, como é que é? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu venho já... Meu pai trabalha com tecnologia desde que eu nasci, né? Então eu já nasci em meio a computadores. Eu lembro bem. Meu quarto cheio de computadores, ele montava computador, trabalhou em várias grandes empresas aqui nacionais, sempre com TI, né? Você chegou a ver o DOS? Claro, opa. Nossa, cheguei a tá programar, cheguei a programar em Basic. Eu Sério? aprendi a programar, porque meu irmão tinha aula de programação em casa, eu pegava as apostilas e eu tentava sozinho e acabei aprendendo, né? Sensacional. E por isso que talvez minha primeira formação tenha sido com exatas. Então fui muito para exatas. Minha primeira, vamos dizer, no colégio já era um colégio técnico de processamento de dados, depois fui para engenharia de telecomunicações. Não concluí, porque eu comecei a trabalhar já muito cedo e já comecei a ganhar um salário que seria maior do que se eu tivesse concluído aquela faculdade para ser engenheiro de telecomunicações. Então, para mim, não fazia sentido aquilo. E o emprego que eu estava já era de programação, então já era programador. Hoje em dia, então, né, quem é programador está ganhando muito, muito mais dinheiro, né? Eu falo assim, Nossa, hoje em dia nasci tem na época falta, errada né, para de ser programador no mercado. Pois é. Então eu comecei muito cedo sendo programador e também muito cedo sendo empreendedor. Porque eu comecei a programar menor de idade, comecei a trabalhar antes mesmo de ter uma carteira assinada. A gente, né? tudo hoje, nossos pais iam ser presos, eu acho. Assim. Eu também comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Quantos anos você tinha quando você começou a empreender? Não empreender, mas comecei a trabalhar com 13 anos. Né? Mas empreender mesmo aos 16. Comecei com 16 anos de idade. Não, 16 eu ainda tava tipo no Pogobol, provavelmente. Porque o meu irmão, né, ele já era maior de idade, então a gente começou a empreender no quartinho de casa. E ele era o investidor anjo, vamos dizer assim, né? Ele foi o cara que investiu ali inicialmente para a gente desenvolver a Focus Networks que você citou aí na própria bio. Então ela nasceu ali em 98, 99. Na verdade, nasceu um pouco antes dentro de casa, né, no quartinho, para a gente construir sites.
Então, imagina, a internet aqui no Brasil começou em 95. Eu, através da Universidade do Vale do Paraíba, eu era um monitor lá, aprendi HTML dentro da universidade. Era muito restrito ainda a internet, né? Ali, as universidades e tal. Ajudei a fazer a primeira intranet da universidade. Foi ali que eu aprendi como fazer esse tipo de coisa. E aí meu irmão falou, cara, você acha que esse negócio aí não vai dar dinheiro um dia, não? Você acha que esse negócio não é interessante para construir para as empresas? Aí eu dei minha visão para ele. Falei, cara, acho que todo mundo vai precisar ter isso em algum momento. E aí, em 99, a gente vira 2000, começa a história da bolha, né, das .coms. Eu lembro que na época a gente já estava construindo vários sites para várias empresas, a gente já estava crescendo legal. E aí a gente acabou entrando em alguns clientes gigantescos, como por exemplo o Banco Itaú, foi o nosso primeiro grande cliente, né? E por lá a gente ficou 9 Nossa, anos. com quantos anos de empresa o Itaú virou cliente? Já no comecinho ali, né? 2, 3 anos ali a gente já começou, porque era muito recente esse tipo de tecnologia web, né? Uhum. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com ASP, NET, implementando XML dentro do banco, porque era uma novidade ainda naquela época, né? Então aqui um papo meio de nerd aqui de programador, né? Mas avançando muito rapidamente, né? Então a gente acabou empreendendo, fazendo esse negócio. E ao longo dessa história, a gente virou parceiro de grandes agências de publicidade no Brasil, né, no país. Uhum. E aí foi ali que eu entendi que eu não precisava entender apenas de tecnologia, também precisava entender de humanas, né? Não só de exatas, mas também de humanas. Porque eu me lembro bem que eu Mais entrei... especificamente marketing. Mais especificamente em marketing. Publicidade e marketing. É que eu comecei muito com publicidade, com comunicação como um todo, né? Publicidade e propaganda, e depois eu fui entendendo cada vez mais o que era o marketing, de fato, o que abraça muito mais coisas, né? Mas eu lembro bem, eu entrei ali na agência, na McCann Erickson na época, que tinha a Sam MRM lá dentro, todo mundo de bermuda, chinelo, à vontade, eu de terno e gravata, né? Foi onde caiu a ficha. Falei, cara, acho que tem alguma coisa errada aqui. Se eles estão me contratando, eles estão ganhando muito mais do que eu, né? E eu que estou de terno aqui nessa história. Né? Então fui entendendo que a história toda se baseava em experiência. Que experiência que você está mostrando para o seu cliente, né? Para o seu consumidor. Que aquilo tem muito mais valor, né? A tecnologia é meio, né? E aí eu fui estudar. Então fui estudar publicidade e propaganda. Depois eu me especializei em gestão de inovação. Depois fiz MBA em marketing. E comecei a juntar e criar essa sinergia entre tecnologia, aquilo que eu sabia de exatas, com essa parte toda de humanas, ali, comunicação, e fui entendendo cada vez mais de marketing, a ponto de começar a ajudar as marcas a desenvolver planejamento estratégico digital, olhando pelo marketing como um todo. Né? Olhando para o produto, olhando para até mesmo precificação, modelo de negócio digital, e chegando lá na parte final de comunicação. Né? E aí a gente foi pivotando esse negócio. Então começou ali quase como uma fábrica de software web para projetos web e foi se tornando uma agência digital. E a gente começou a participar de várias grandes concorrências, ganhamos várias grandes concorrências de marcas nacionais e internacionais. Por anos, né, a gente foi nessa loucura de criar campanha, de criar posts de mídias sociais. E aí nessa época ali por volta de 2012, Facebook começou a crescer muito. O Orkut ele morreu em 2010, né? Começou a cair a ficha da galera que realmente eles precisavam estar nas mídias sociais, as marcas precisavam estar lá. Repete, 2012. por favor, porque tem empresa que ainda... Será? Ainda tá lá em 2012, Será né? que tem empresa que ainda tá lá em 2012? Tem empresa que fala, às vezes vai conversar com a gente na Rugido e fala assim, então eu acho que a gente precisa agora do digital. Tipo, empresa com 20, 30 anos de mercado. Eu falo, gente, você acha? Sério? Ainda há essa discussão, né? Infelizmente. Mas o fato é esse, começamos ali a trabalhar muito com mídia social, antes mesmo desse termo, né, ser cunhado mídia social, era Web 2.0, quando ainda não existia Instagram, por exemplo, né? A gente já desenvolvia coisas para Web 2.0, então quando nasceu essa história toda, a gente já tinha experiência. A gente já tinha ajudado grandes marcas a desenvolver, inclusive suas próprias redes sociais. A gente chegou a ajudar algumas marcas a fazer. E aí, por isso que a MLabs nasceu dentro da própria estrutura da Focus Networks, porque a gente já tinha uma experiência com redes sociais na época. Era como se fosse um braço da Focus. E a gente, na loucura de agência, aquela coisa de serviço, né? Então, a gente sempre vislumbrava ter um produto de recorrência, alguma solução que ajudasse qualquer tipo de negócio, não só os grandes, porque a agência ela foi se tornando grande e começou a focar os grandes negócios, né? A estrutura ficava mais cara, né? Então, puxa, era para grandes negócios. Só que todo dia pequenos negócios batiam na nossa porta, querendo fazer orçamento, site, mídias sociais, fazendo tudo. E aí a vocês gente não não tinha queriam condições. rasgar esse dinheiro, né? Não, Direcionar assim, para a MLabs era um jeito de...
pessoalmente, eu sempre quis ajudar. Só que sim. nunca fechava a conta. É, não faz sentido. E aí eu fazia a conta, será que eu vou criar uma agência express? Será que eu vou fazer um outro modelo? Mas nunca dava certo. E aí eu criei essa tese de desenvolver um SaaS que ajudasse qualquer negócio pequeno, uma agência pequena ou um negócio pequeno, né? A de fato se posicionar nas mídias sociais, a ter ali a sua presença nas mídias sociais e também ter sucesso com isso, não só os grandes. Só que para isso precisava de uma ferramenta profissional. E naquela época, em 2012, o dólar altíssimo, todas as ferramentas para a gestão de mídias sociais, em dólar, caríssima, só tinha ferramenta gringa, né? Então ali foram alguns, vamos dizer assim, alguns sparks, né? Alguns gatilhos, assim, oxa, que tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade de desenvolver uma ferramenta brasileira, tem uma oportunidade de ajudar os pequenos. E aí eu fui criando essa tese e nasceu a MLabs, ali em agosto de 2015, depois de 1 ano e meio desenvolvendo dentro da Fox, porque a gente tinha essa capacidade de técnica, né, de desenvolvimento. Nasce em agosto de 2015. Aí 1 ano depois o negócio foi muito bem, breakivou o negócio. 2 anos depois a gente estava com 25 mil clientes. E aí foi crescendo 300%, 400% ao ano, né? Nossa Senhora. E aí chegamos onde Quantos chegamos. clientes temos hoje? Hoje a gente tem mais de 100 mil clientes recorrentes na MLabs. E ano passado, foi ano passado, a gente traduziu o MLabs para inglês e espanhol. E a gente começou a fazer pequenos testes fora do país. Hoje a gente tem clientes em 32 países no mundo. Nossa. Tem um bando de brasileiro por aí também, né? Tem que um usa bando de MLabs brasileiro. em vários países. Mas já estamos começando aí a internacionalizar. Que legal. Cara, parabéns, porque... E aí, assim, vale dizer que vocês, hoje, metade foi vendida, né? Para uma empresa, assim, né? A gente, na verdade, nessa história, né? Quando eu desenvolvi a tese da MLabs, ninguém acreditava nessa tese como investidor, como empreendedor. Eu falei, cara, vocês querem falar com um pequeno negócio no Brasil de fato é difícil, né? Porque ele vai confundir finanças pessoais com profissionais, vai deixar de pagar a sua ferramenta para pagar a conta de água, de luz, sei lá o quê, né? Olha que a MLabs é muito baratinha, né? Eu falei assim, não, mas... Sim. E aí ninguém acreditava que esse negócio poderia rodar e dar lucro, etc. Cheguei para o Vale do Silício, conversei com vários investidores, conversei com outros empreendedores e todo mundo também desacreditado no modelo, né? Em vez de voltar desanimado, eu voltei falando pro meu irmão sócio, né, na agência. Eu falei, olha, vai ter que ser com o nosso próprio dinheiro mesmo, porque eu acredito nesse negócio. E a gente foi assim, 1 ano e meio investindo no nosso próprio bolso, né? E foi necessário, porque assim, depois que a gente conseguiu breakivar o negócio e provar que tinha dado tração, a gente levou mais 1 ano para provar o lifetime value, para provar que a taxa de cancelamento era saudável, que o lifetime value era legal, né? Para ter números. E assim a gente conseguiu ser acelerado pela Endeavor, pelo Sebrae, legal. porque aí a gente entrou nos programas com os números totalmente saudáveis, né? Falando, gente, funciona e olha aqui os números. Aí atraiu a atenção de muita gente. Ali, 6 meses depois da aceleração da Endeavor, veio o primeiro investimento com a Doma Invest. Ex-fundadores do Buscapé e tal, investiram ali. Foi o primeiro nosso investidor, né? E aí, 9 meses depois da entrada desse investidor, já começaram a aparecer outras propostas. E uma delas foi da Stone. E a Stone entrou investindo na MLabs, né? Então, hoje, metade da MLabs é da Stone. E assim, a Stone foi vamos dizer, um investidor estratégico, né? Ele não é um investidor no nível fundo de venture capital, aquela coisa de rolo compressor, série A, B, C, etc, né? Não, a gente realmente escolheu ser sócio da Stone e vice-versa pela cultura, pelos valores, pelo propósito de digitalizar os negócios, principalmente os pequenos negócios no Brasil. Isso que atraiu muita gente, sabe? Porque tinha muito a ver com o nosso propósito. Tava alinhado, né? Tava alinhado. Vocês entenderam, né? O cara não entende só de comunicação, baita empreendedor. Então, ó, se você ainda não... Aliás, já aproveita, curte aqui esse episódio, já compartilha com alguém, porque vocês entenderam o nível do papo que vai ser, né? Kiso, quando que você começou a trabalhar a sua imagem? Porque eu te sigo há tantos anos que eu já nem sei quanto tempo que eu te sigo. Mas quando que foi o start, assim, que você falou, tá, legal, eu estudo esse negócio aqui, mas eu preciso botar a carinha também. Quando foi? Porque você já estava empreendendo e você já tinha sucesso. Tipo, não é que você precisava, né? Antes da MLabs, eu já fazia palestras, eu já eventualmente já tinha algum tipo de exposição pública, mas não tanto em mídia social, até porque essa coisa toda começou, querendo ou não, recentemente, né? É porque a gente
tá acelerando muito, então a gente acredita que, sei lá, 4 anos faz 10 anos, né? E não é tanto assim, né? Eu já tinha um pouco de exposição, mas criar conteúdo mesmo começou depois do advento da MLabs. E por quê? Porque a gente, quando fez o planejamento da própria marca, né? E, pô, qual é a brand persona da marca? Qual é o planejamento? Como é que a gente vai fazer a nossa jornada aqui? A gente apostou muito em conteúdo. Não, a gente precisa ser a maior autoridade de marketing e mídias sociais desse país. E é assim que as pessoas vão confiar na gente, né? E não só fazendo propaganda e tentando apelar para conversão direta, mas sim construindo uma marca. Construindo uma marca. E associando essa marca a essa autoridade. Eu não sou brand persona da MLabs. Então, assim, desde o começo, quando a gente desenvolveu o brand persona, ficou claro que eu não era brand persona da MLabs, porque a gente queria se conectar com uma massa mais assim, de analistas de mídias sociais, a galera de agência, etc., que é mais de humanas, né? E eu era sempre muito mais analítico, era um cara muito mais introvertido até na época, né? Então eu tinha muito mais aquele arquétipo do expert, Do sábio. do sábio, né? Do que o arquétipo do democrático, lá, porque a gente tinha um posicionamento democrático, né? A MLabs, quando nasceu, ela nasceu com um preço, que é um preço de massa. Porque a ferramenta mais próxima era 20 vezes mais cara. Então a gente realmente quis ser um negócio mais para massa, para se conectar com a padaria da esquina. E hoje a gente tem padaria que usa a MLabs, a gente tem papelaria, a gente tem de tudo, né? Então, assim, para ter esse tipo de conexão, não pode ser muito o Rafael Kiso. Então, a gente desenvolveu uma brand persona baseada na Tati, que você conhece, que é a nossa head de relacionamento. E foi ali, não, uma pessoa divertida, extrovertida, alegre, pra cima, que se comunica com todo mundo. E assim a gente vai conseguir usar memes, assim a gente vai conseguir usar uma comunicação mais alegre, divertida também. Infotenimento, né? A gente começa a atrair mais as pessoas em função disso. E eu, particularmente, sempre entendi o benefício de se construir uma autoridade, né? E eu defendi a tese. É muito mais fácil a gente construir uma autoridade em cima de uma pessoa do que em cima de uma marca. E foi quando eu criei meu próprio perfil com 2 propósitos, né? O primeiro propósito maior foi porque eu via muito conteúdo nas mídias sociais e conteúdo raso, assim, falando sobre marketing, né? Falando sobre mídias sociais, etc. E pessoas que não tinham a experiência, não tinham a mesma bagagem para falar. Né? E eu olhava aquilo e falei, mas tá sem fundamento. O que mais tem hoje é perfil de 1.000 seguidores, 100 seguidores, prometendo chegar em 10 mil, né? Exato. Não, e é engraçado, assim, que tem muita gente que na época olhava e tal, crescia e chegou a ter centenas de milhares de seguidores, porque não tinha mais ninguém falando. Então, assim, é aquela coisa, você tá dando espaço e vez e voz para quem não sabe muito, mas ela é a única que tá falando, então acaba tracionando, né? E aí eu cheguei a essa conclusão. Falei, bom, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso criar o conteúdo para ajudar esse mercado a entender que não existe mágica, existe lógica. Porque o que a galera tá vendendo é mágica. Cara, isso é uma coisa que me incomoda muito. A mágica do hackzinho, principalmente no Instagram, né? Cara, tem todo um trabalho de bastidor por trás de você posicionar bem um vídeo em SEO no YouTube, tem todo um trabalho de conteúdo, de posicionamento, de marca para todas as redes sociais, mas o Instagram, não sei se é porque ele é uma das ferramentas mais usadas hoje no digital, mas tem essa coisa do povo querendo vencer o algoritmo, e do hackzinho, e do não sei o quê. E aí você vem com vários dados, e isso é muito legal, né? Como foi por isso, então? Começou, esse é o maior propósito, porque eu queria, de fato, ajudar o mercado a entender a lógica. Não ficar olhando pelos hacks, pelas fórmulas e tudo mais, né? E é claro que o segundo já estava meio premeditado. Falou, isso aqui vai me trazer mais autoridade. E não por acaso eu escolhi falar com base em dados, porque se eu falasse apenas de marketing... De achismo também. Tinha muita gente falando de marketing. Então, estrategicamente, eu pensei, Oceano Azul e Oceano Vermelho, né? Tem um monte de gente falando já disso, Oceano Vermelho, eu vou para um subnicho. Vou falar de marketing tal baseado em dados. Quem está falando sobre isso? E naquela época, assim, puxa, ninguém. Então é muito mais fácil você criar uma autoridade quando você está meio que sozinho naquela área, né? Para crescer perfil, para ser referenciado, né? E tudo mais. Então ele foi estratégico, teve uma parte premeditada para criar autoridade, para transferir essa autoridade para a MLabs. Então quando eu apareço na MLabs hoje, no perfil da MLabs, eu apareço como o Kiso. E não como a brand persona da MLabs, etc. Não, eu apareço como o Kiso. É um professor ali que está dando uma masterclass agora
para vocês, né? Como se fosse um especialista. Como se fosse um especialista. Como se fosse, não. Você É o mega especialista, especialista. Mas o fato é que no dia a dia mesmo, são outras pessoas que estão aparecendo nos conteúdos da MLabs. Então você tem a Paula Tebbit, que é uma creator, que foi selecionada porque ela tem a persona, né, da marca. A Tati no começo chegou a aparecer, aí depois outras pessoas, né, a própria Bárbara Duarte, que hoje é a nossa coordenadora de mídias sociais, aqui aparece, a Milena. Então a gente tem outras pessoas que têm essas características que aparecem no dia a dia. E eu, eventualmente, né? Mas a gente tem essa associação. Então, assim, eu faço as lives nas terças e é uma live oferecida pelo MLabs. Então, a gente vai transferindo essa autoridade a uma estratégia, né? Não, e é sensacional essa estratégia, porque, de fato, por mais que não seja a cara da marca, a essência da marca, mas você precisa ter um tiquinho lá do especialista, né? Você precisa de um tiquinho do sábio ali, até para embasar isso. E aí eu acho que a galera que se conecta com você é mais o tal do social media, para usar um termo que eu odeio, porque eu acho praticamente mosca branca, né? Mas enfim. Mas o tal do social media, que trabalha sozinho, da urgência, como você falou, e de agências, da galera de agência, e enfim. Não, hoje eu olho para os seguidores, né? Eu tenho algumas pesquisas, meus dados lá também. Tem gente grande, de grandes agências, de grandes marcas, mas que trabalha no marketing. Então, em geral, né, a galera que trabalha com marketing, né? Tem já muito empreendedor. Então, acho que depois das minhas participações também em outros podcasts, né, que fogem um pouco dessa bolha do marketing, né? Tá vindo atrai cada mais vez pessoas, mas mais pessoas empreendedoras que querem fazer o seu próprio marketing, que não estão transferindo isso para alguma agência, algum freela. Ou que né? não tem nem verba, né, para investir. Verba, né? E tem bastante creator também, tá? Legal, então, assim, tá começando a ter uma diversificação. mistura, uma diversificação. Mas todo mundo com algo em comum, querendo entender a lógica dessa história de mídias sociais. E vem cá, você no começo, você me contou aqui nos bastidores, porque a gente foi praticamente um mini podcast antes da gente começar a gravar, que eu comecei a metralhar a pergunta aqui pro Kiso, porque tinha curiosidade também, né? E você contou que você tinha uma certa, não é resistência, mas você tinha aquela trava do, putz, e aí vou aparecer, porque o perfil comportamental de quem é mais analítico, em geral, tem uma outra velocidade. E daí não é aquela coisa de, eu fiz o conteúdo aqui, eu vou postar. Eu vou aparecer aqui nos stories, né? Eu que não tenho o comportamental lá em cima, às vezes dá uma travada. Imagina você que é uma pessoa super séria, super analítica e tal. Como é que foi isso que a gente estava conversando antes? Para mim, assim, né? No começo, óbvio que foi mais difícil e agora tá muito mais fácil, né? No começo, é aquela história. Será que o que eu escrevi vai ser contestado? Será que alguém vai vir aqui e vai falar, não é bem por aí, eu tenho uma outra opinião, eu tenho outro dado, de repente, que mostra algo ao contrário, né? Então, tinha esse receio. Então, você fica ali pesquisando de tudo na internet para ter aquela certeza de que o que você escreveu é o suficiente, né? Então, a coisa não sai, porque quando você tem que pesquisar de tudo e a internet é infinita, né? Você fica ali passando horas olhando pesquisa A, pesquisa B e tal, para ver se não existe alguma coisa realmente algum outro diferente. Viés, né? Algum outro viés, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui criando uma própria técnica que me ajudou muito, que foi não emitir uma opinião concreta sobre nada. Por quê? Porque eu cheguei a essa conclusão, assim, não existe o certo, não existe a verdade absoluta. Eu trago o dado, eu faço uma análise em cima do dado, eu trago um insight com base na lógica que eu entendi e jogo para a galera. O que vocês acham? Né? Vocês acham que é pro lado esquerdo, que é pro lado direito, que é mais para cima ou mais para baixo? Que funciona mais no seu nicho? Que funciona mais no seu nicho? Isso para você faz sentido? Não. Isso também ajudou muito a aumentar o engajamento dos posts. Por quê? Porque a galera começou a dar a sua opinião nos comentários. Então elas olham para aquele gráfico, elas olham para o dado. Geralmente eu coloco uma pergunta já de cara no próprio post, né? E na legenda onde eu entrego, vamos dizer, o filé do conteúdo está na legenda. Por isso que as minhas legendas desde o princípio são grandes. E na contramão também de várias crenças. Várias crenças. Não, que legenda o grande povo não lê. Né? Tá bom. Então, assim, na legenda é onde está meu filé, ali onde eu coloco o meu pensamento, mas sem falar faça isso ou faça aquilo. Eu penso, eu coloco a lógica que eu entendi que faz sentido e pergunto se está fazendo sentido para você também. E aí o comentário é muito legal, porque o comentário ele vira um fórum. E o comentário ele acaba sendo um complemento do próprio conteúdo. Pega essa dica.
E aí eu comecei a entender cada vez mais que o próprio comentário é conteúdo também. Porque eu não tinha essa visão lá no começo. Sacada. Eu não tinha essa visão no começo. Porque na hora que eu faço a pergunta, eu tenho muitas coisas na minha cabeça que eu não escrevi na legenda. Por quê? Porque senão ia ficar, além de grande, ia ficar gigante. Né? E aí, de fato, acho que ia ficar chato. Então eu tenho muita coisa que eu quero falar ainda sobre aquele assunto, mas eu deixo para falar nos comentários. Por quê? Porque aí a Dani vai lá e fala: Kiso, adorei e tal, foi sensacional, belo insight. Aí eu dou um coraçãozinho e eu falo: que legal, Dani, valeu. Mas olha, e por aquele ângulo lá? Eu entrei no sua bio e vi que você tem um negócio, uma agência. Então eu falo: pô, e no caso de vocês, que vocês atendem vários clientes, será que funciona tal coisa? E eu faço essa pergunta porque na hora que você responder, eu tenho a chance de falar outras coisas que eu ainda não falei na legenda. E aí eu começo a colocar mais Você insights. gera o gancho para a pessoa fazer a pergunta que você quer e você respondeu o que você quer. E também para ter Técnica de retórica. comunicador, hein, Kiso? Não, então, e aumenta o engajamento, né? Porque na hora que você faz uma pergunta para a pessoa, invariavelmente ela volta para responder. Uhum. E aí você aumenta a taxa de engajamento, que aumenta a entrega daquele post. Então, por isso que os alcances orgânicos que eu tenho na taxa, geralmente é uma taxa de 40%, 50%. Já cheguei a 100% de taxa de alcance orgânico, né? Num post. Então, assim, tá caindo o alcance do Instagram. Eu fiz até um post que foi muito bem. Esse post, inclusive, que eu alcancei. Eu tava com 99 mil seguidores em setembro do ano passado. Eu fiz um post que bateu 110 mil de alcance orgânico. Uau. Aí eu adivinha qual era o post. Era falando que o alcance orgânico do Instagram tava caindo. Eu falei: o alcance orgânico do Instagram tá caindo. Pra você. Pra mim, não. Porque eu mostrei. Eu tô alcançando bastante. Mas por quê? Porque no final do dia é o conteúdo. É o que você tá fazendo no conteúdo. Não é o hackzinho ali, né, que você tá tentando para tentar alcançar mais. É o conteúdo. Só que não é o conteúdo só a imagem. Não é o conteúdo só a legenda. É o conjunto. Então é a imagem, a legenda, é o comentário. E o comentário, na minha opinião, depois que eu avaliei por anos, né, é um dos principais elementos. Porque quando você fomenta aquele diálogo, você de fato começa a entender que é sobre conversação antes da conversão. Então você começa a gerar relacionamento com as pessoas, começa a conversar com as pessoas, aumenta a afinidade. E aí, todo mundo que é preocupado com o algoritmo, né? A afinidade é uma das principais variáveis para o algoritmo entregar mais o seu conteúdo. Então, assim, fomentem comentários, fomentem diálogo, né? Essa é uma das coisas que me ajudou muito na sua pergunta inicial, aí destravando, porque eu não tinha aquela coisa de Virou uma conversa. de querer ser o dono da verdade. Uhum. Não, eu faço o post hoje sem tanta preocupação, porque eu quero, eu genuinamente querer saber a opinião das pessoas mesmo. Falar: não sou dono da verdade, eu não estou colocando aqui o que você deve fazer. Estou colocando aqui um insight, uma lógica, com base nesse insight, e quero discutir isso com vocês. Né? Baita insight. Agora, o que você falou sobre comentário me leva a uma coisa que eu falei, inclusive, no podcast com o Joel, que é a questão do saque 2.0. Você vê grandes empresas. A gente lá, vira e mexe na Rugido, quando a gente vai analisar as redes sociais de alguma empresa grande, a gente fala: cara, vocês não estão respondendo o seu cliente, vocês não estão respondendo. E a gente hoje não tem esse serviço de saque 2.0, mas até é uma coisa que a gente pensa: será que um dia a gente lança? Porque a gente vê que é uma demanda muito grande nas empresas, né? E aí você tem que ter treinamento, você tem que ter... Não dá para você colocar qualquer um lá para responder, porque a gente já viu casos e casos da marca sofrer porque alguém respondeu uma besteira lá. Não pode colocar qualquer pessoa, né? Mas... O que você acha disso, assim? Como que o empresário resolve isso? Porque você falou, eu tenho cliente que é a padaria da esquina, a papelaria. E aí, eu já fui essa pessoa, né? Eu já tive loja de bairro, por exemplo, que foi uma das grandes escolas para mim em comunicação, porque eu tenho mais de 22 anos de comunicação. Daí, quando eu saí para o varejo, que eu vi na pele o que era você precisar da comunicação para posicionar e vender, para se posicionar e vender. Como que essa galera resolve isso do pequeno empresário, o executivo que está ouvindo a gente aqui, porque muitas vezes o executivo também está construindo a imagem dele no digital, a grande empresa? Que sacada que você daria? Eu vou te pedir um favor. Entra no meu Instagram, você vai entrar no meu penúltimo post, se não me falha a memória, que é exatamente um dado que vai falar sobre isso. Eu só queria dar o dado para todo mundo aqui ter a informação. É um gráfico de pizza aí. Se você quiser me dar, eu vejo. Perdi esse post. Porque assim, eu fiz um post
que trata dessa polêmica, né? É Aham. responsabilidade da agência, do mídia social, responder Quem é os responsável pelo comentários? atendimento ao cliente nas mídias sociais? Quantos por cento deu que é o social media? Uma empresa de atendimento ao cliente, saque, 43%, que eu chamo de saque 2.0, por exemplo. O profissional de social media, 41%. Um sistema automatizado chatbot, 13%. Óbvio, ninguém quer, né, gente? Outros 3%. E aí Tá bem fica... Então, dividido tá a bem dividido. empresa e o... Porque assim, você tem a questão, é responsabilidade da própria empresa, Aham, que tem que ter gente dentro da empresa para atendimento, para tudo. aham, Pode ser uma empresa terceirizada de atendimento ao cliente ou pode ser a própria agência. E aí, uhum, quem é? Quem é que toma conta desse negócio, né? E aí, como eu coloquei há pouco, nos comentários tem um aham. fórum gigantesco de pessoas que é a favor de uma coisa, pessoas que é a favor de outra. E essa é a parte legal do conteúdo, porque é parte do conteúdo. Então, assim, a pré-conclusão, vamos dizer assim, que depende muito do tamanho do negócio, como você bem colocou. Então, um negócio que é pequeno, é natural que ele mesmo vai ter que ser responsável por estar ali antenado ou antenada, né? Nos comentários, no inbox, e responder sempre que aparecer alguma coisa. Você vai crescendo, esse número de ocorrências, que Tem que esse é o investir. jargão usado técnico, né? O número de ocorrências aumenta muito. Uhum, E aí você vai deixar de fazer o seu core business para ficar lendo comentário, respondendo comentário, não que não seja importante, sim. mas obviamente você está deixando de fazer o seu pão para fazer isso, né? E Uhum. aí tem que ter prioridades. Então você passa a terceirizar. Só que tem que ter um processo para isso. E hoje a maioria não tem processo de Um nada, entendeu? treinamentinho ali, né? Treinamento, A gente já fez uma processo. consultoria, por exemplo, para uma multinacional. Uma das coisas que a gente incluiu, que eles não tinham pedido ou pensado, foi meio que uma política lá de resposta. Ó, pro saque 2.0, ó, se tiver tal coisa, quando é problema, quando é coisa positiva, como é que faz, como é que não faz? Porque Uhum, as pessoas também só pensam no negativo, né? Ah, e sim. quando dá um problema? Não, cara, você tem que estar lá estimulando, que nem você falou. Antes, quando é positivo, até porque isso aí a gente entra no efeito manada, etc. Mas eu tenho uma dúvida, assim, quando a empresa é um pouco maior, vai, que não é essa. Porque às vezes até a padaria ou a papelaria, o cara pode ter uma pessoa lá e pode ter um Pode. processinho, Sim, gente, sim. né? Vamos. Não precisa ser um negócio ultra caro que você vai investir. Você senta, você faz algumas respostas ali, treina aquela pessoa, mas tem que ter alguma coisa. Mas, se o dono não dá conta, por exemplo, se não investiu ainda em alguém, quando a gente. Vamos pensar nas empresas um pouco maiores, que não necessariamente precisa ser uma média ou uma grande, mas às vezes você tem uma pequena que já tem ali um volume de faturamento considerável e que precisaria muito e absurdo não tem hoje, por exemplo. Como que faz? Porque a gente lá tem essa questão. Putz, mas e aí? A gente não vai saber tão bem do produto quanto o cliente. A gente não vai saber tão bem do serviço quanto o cliente. O que você vê como solução para isso, por exemplo? Ó, geralmente, né? Quando a gente chega nesse nível de trabalho, tem que ter gente dedicada àquele cliente. E aí Sim. essa pessoa dedicada, naturalmente, vai ter que entender melhor sobre aquele Vai produto ter e que serviço, estudar o porque ela é produto, dedicada, serviço e né? Porque ela é ponto. dedicada, mesmo sendo terceirizada, né? Aí fica dedicada. Ter alguém em loco do cliente, por exemplo, dando suporte para essa pessoa também não pode ser uma solução? Pode ser uma solução. Eu já prestei esse tipo de serviço por anos, né? É. Na época de agência e tal, a gente prestou esse serviço para grandes marcas. Uhum, Mas essas grandes marcas já tinham saque, por causa já uhum. tinham saque por telefone, Então, né? basicamente, você conectava com o saque dessa empresa. Conectava com o saque, mas a gente tinha um processo, então o processo era feito através de uma ferramenta de social Uhum, listening. Então a gente, enquanto agência, por sermos responsáveis pelas mídias sociais, a gente era o primeiro contato. Então, uhum. puxa, a pessoa reclamou, a pessoa elogiou, ou tem uma dúvida, a gente pegava, tagueava aquilo, então classificava aquilo, e a gente tinha as classificações de protocolo. Então, seu protocolo 1, 2 ou 3, né, que são os níveis de criticidade. E aí, automaticamente, determinado protocolo acionado, a ferramenta já disparava ou para o saque ou para alguém, uma outra pessoa do time. Então, quando era para saque, eles imediatamente já tomavam uma ação, inclusive de entrar em contato com a pessoa, ligar para a pessoa ou fazer alguma coisa, né? Então, a gente desenhou esses processos, a gente desenhou protocolos e você bem colocou. A gente sempre reservava um tempo para as interações positivas, porque é natural você sempre priorizar o que é negativo
E quando há uma relação de cliente-fornecedor, o fornecedor vai precificar com limites, né? Não, eu vou precificar com base no número de interações ou com a quantidade de horas que eu vou usar para interagir. Mas quando a gente está falando de grandes marcas, que tem volumes gigantescos, você mesmo se limitando, você vai deixar de lado uma porrada de comentários, uma porrada de mensagens diretas que você não classificou porque não estava no seu escopo mais, né? E aí o que acontece? Você só prioriza o que é negativo, porque você vai querer apagar incêndio e nunca responde nada do que é positivo. Então esse é um erro bem clássico. Bem né? clássico, né? Porque você não vai dar conta de tudo, então você vai priorizar. E você sempre vai tentar priorizar o que é negativo porque fala mais alto. Porque pode virar uma crise, né? E aí quem é o brand lover? Quem tá lá falando, eu amo vocês e tal? Nada. Cara, tem Ninguém algumas fala. marcas que fazem isso mais com uma maestria que eu adoro. Eu olho e falo, gente, coisa linda. A Globosat, não, Globoplay, acho que é o Globoplay que faz. Eu já vi a Amazon no LinkedIn fazer isso também. Só que vai até além. No LinkedIn, eu já vi marcas falando, indo lá num post que estava viralizando, começando a viralizar e fazer um comentário super humanizado, como se fosse uma pessoa mesmo. E isso, fazer o post no LinkedIn, por exemplo, todo mundo amar, todo mundo curtir o comentário daquela marca. Mas tem marcas que fazem isso de um jeito especial, né? No Instagram, no LinkedIn. Sim. Vários insights para vocês Netflix, aqui, né? hein? Netflix é o que mais participa de conversas, né? Sério. E não por acaso, Eu quando já você vai vi, olhar mas todos eu os não- rankings, Netflix está em primeiro lugar. Quando a gente fala as marcas que têm maior engajamento, que têm maior alcance, que têm maior número de seguidores, Netflix está sempre nos top 3 ali, em qualquer plataforma de mídia social. Olha que sensacional. Porque eles entenderam que é sobre diálogo. Né? Muitas vezes É não rede o conteúdo, social, não é rede social. rede comercial, vamos combinar, né? Então as pessoas entram nas mídias sociais para se relacionar com outras pessoas em primeira instância. Elas querem, obviamente, descobrir produtos, descobrir serviços, elas querem descobrir. Elas não querem ser Entuchada, né? de propaganda, entendeu? Ninguém abre um perfil falando, nossa, vou comprar um carro hoje, vou comprar a blusinha aqui, Eu né? vou te dar um dado. 40% dos consumidores brasileiros declararam que deixariam de seguir uma marca por excesso de autopromoção. Olha lá. O que significa que se você estivesse fazendo panfletagem digital no seu Instagram, você tá perdido. Não por acaso você não tem um like, não tem um comentário no seu post, né? Já viu esses perfis, né? Já. Você olha o perfil, é só peça publicitária. Sim. Falando de si, falando de si, falando de si, falando de si. Desesperador, né? E a maioria das agências são as culpadas. Sim, né? eu concordo plenamente. Foram contratadas e acham que é só fazer um negócio bonito, esteticamente legal, que é uma peça ali. Que às vezes nem é cruzar, bonito. Que às vezes não Que é às bonito. vezes dá dó no coração quando você olha o perfil da empresa e você fala, meu Deus, você estava pagando por isso, né? E eu vou te dar outro dado concomitante a isso. 80% dessa galera rejeita já banco de imagens. Prefere que o dono da empresa, o líder, o cliente, o funcionário apareça. Eu vou mas não gravar use isso aqui para passar para os clientes. Mas não use banco de imagens. Olha lá. Então, assim, eu às vezes entro no perfil de uma empresa, é banco de imagens e é só autopromoção. Assim, aquele banco de imagem com 5 textos faz a arte, né? Porque o designer, ele acha que a arte só tá boa quando tá nítido que ele passou por ali, né? Ele não, cara, é outra pegada, rede social. Quanto mais a gente consegue deixar com uma cara de orgânico, mesmo que não seja orgânico, tirando a sua estratégia. Porque a sua estratégia dados, pesquisa, gráfico. Então faz sentido para o seu posicionamento, né? Não, e assim, você educa o público conforme o seu conteúdo, mas tem que ser conteúdo. Sim. Não é educar conforme a promoção. Não é fazer conteúdo panfletário. E assim, né, não por acaso, Dani, quando a gente olha assim, quem é que tem os maiores níveis de engajamento, quem é que tem os maiores níveis de alcance? São as marcas ou são os creators? São os creators. E aí você olha o feed de um creator. É conteúdo. É conteúdo, é ele aparecendo, é ele criando o conteúdo, é ele falando para as pessoas. Sim. Creator, não estou falando de influenciador, porque tem uma linha tênue aí. Verdade. Porque o influenciador, o estereótipo do influenciador, ele cria conteúdo falando de si. Olha a viagem que eu fiz, olha a roupa que eu visto, olha o meu look, olha o meu tênis, olha o restaurante que eu tô, olha o meu lifestyle. Então é sobre si. O creator é sobre a comunidade, não é sobre si. Olha, sensacional. Ele cria para as pessoas, percebe? Ele cria para as pessoas, ele inclusive quer saber o que a galera
curte mais, eu vou entrar na trend para falar pra galera, porque eu quero entrar naquela comunidade daquela trend. Então, assim, tem muito a ver com essa coisa do criar conteúdo, diálogo, relacionamento, né, baseado na galera, na comunidade, do que ficar fazendo autopromoção. Por isso que é uma tendência dos influenciadores se tornarem creators. E, mais ainda, das marcas se tornarem creators. Porque as marcas que quiserem ter sucesso nesse ambiente E se relacionar. Precisam gerar aprender com valor. os creators. E aprender a gerar valor, né? Porque os creators estão se tornando marcas. Então, assim, as marcas... Nossa, que louco. Espera, volta. Olha só. Os creators estão virando marcas e as marcas estão virando creators. Na verdade, as Que marcas louco. precisam virar creators, porque ainda não caiu a ficha delas. Ainda não estão nesse patamar. Mas os creators já estão virando marcas. Então, você pega de Boca Rosa a MrBeast, Verdade. criando produtos. Faz super né? sentido Criando isso. produtos e vendem muito mais do que as marcas que estão consolidadas há anos. Daí você me dá gancho para uma coisa que eu sempre falo quando o executivo, quando o empresário vem conversar com a gente. Ah, mas será que precisa aparecer? Ah, mas não vem aquela síndrome de, sei lá, né? Ah, não, deixa eu quieto aqui. E aí você fala, pô, mas por que vocês acham que, sei lá, o Alexandre Birman foi para as redes sociais, né? Vocês acham que o cara tá lá a fim de gerar conteúdo? Às vezes você até percebe que, putz, a pessoa tá lá porque precisa estar. Sei lá, Luiz Helena Trajano, do Magazine, o Ale da Cacau Show, que são caras, assim, é gente que, pô, tem um conteúdo lá. O Alexandre Costa, eu gosto bastante, inclusive, do conteúdo dele. E aí você vê que esses caras foram pro digital, assim, recente. João do Mac. João Beck. A galera, assim, foi pro digital e eu tenho certeza que com várias restrições pessoais, né? Tipo, não quero, será que é seguro, etc e tal, mas porque eles entenderam que é necessário. Às vezes até, como você falou, como transferência de autoridade para a marca, para humanizar. Sim. Então, assim, é um recurso, né? Pelo que você tá... pelo que a gente estava conversando. É um recurso e, acima de tudo, é uma estratégia quase que de sustentação do negócio, assim. Se você não fizer, é bem provável que o seu negócio vai se afundando aos poucos dentro desse ambiente. Você pode até conseguir vender fora, mas o potencial de vendas ele é proporcional à sua presença digital hoje. E a sua presença digital não pode ser baseada apenas naquela visão institucional da coisa, né? A sua presença digital é em função dos seus líderes, seus executivos, seus funcionários, aquilo que eles falam nas mídias sociais. Porque hoje, Dani... Eles são influenciadores, entre aspas. Influenciador. Todo mundo é influenciador, né? Exato. Ele tem que entender isso, né? Quando não foi a vez que você chegou para alguém e falou, gente, você conhece uma pizzaria aqui pra gente ir, pra eu ir com a minha família? E algum vizinho falou, nossa, você viu? Abriu aquela pizzaria nova na rua tal, aqui do bairro. Gente, todos somos influenciadores. Sim. E aí o que você está falando é muito legal, porque muita marca não enxerga de usar ou não usa estrategicamente os colaboradores como voz, não conseguem dar voz. LinkedIn é uma baita plataforma, aí você vai para o LinkedIn, só tem a empresa lá, autopromoção, não dá voz para o colaborador, e aí não tem uma... E aí você... Dá para fazer mil coisas ali de engajamento também, de trazer essa galera. Algumas empresas fazem isso muito bem hoje, mas são poucas, né? Você não acha, assim? Poucas. E eu trato isso como uma tendência, inclusive. O tal do EGC. Existe o UGC. Já vi você falando disso. Que é o eu quero que você fale dos dois, content. por favor. Que eu quero ver sua opinião aí. O UGC é o conteúdo criado pelo próprio cliente. Que é uma forma de você falar da sua própria marca sem a marca falar de si, né? É o próprio cliente falando da marca, isso é muito mais autêntico, isso é muito mais genuíno, né? E, obviamente, que o cliente humaniza aquela comunicação. Ele está falando, cara, isso aqui é muito bom mesmo, é assim que funciona, olha aqui, faça dessa forma, né? Então, isso é legal. E tem o EGC, que é o Employee Generated Content, que é essa ideia de você criar um programa interno, selecionando pessoas que têm aptidão para criar conteúdo, que são funcionários, para falar da sua especialidade. Não é para falar nem da marca, na minha opinião. Eu não iria tanto por esse caminho, porque parece uma coisa meio forçada. Você trabalha aqui, você tem que falar da gente, né? Não, você trabalha aqui, você é o head de UX, por exemplo. Então fala de UX. Vou te ensinar a criar conteúdo, você vai se tornar um creator, vai ser bom para você, porque você vai ter mais visibilidade no mercado, você vai se tornar uma autoridade nesse mercado. Você vai crescer seu passe. Vai crescer seu passe. E, obviamente, que isso vai atrair mais talentos para a nossa empresa, porque elas querem trabalhar com você, né? Isso também vai fazer com que a gente seja mais percebido como autoridade, porque a gente tem você.
Então, tem uma série de ganhos mútuos, né, inclusive, nessa situação. E aí você pode contar dos projetos que a gente está desenvolvendo, você pode, eventualmente, falar dos bastidores, aquilo que não é confidencial. E a gente vai usar isso, de alguma maneira, para atrair mais leads, atrair mais talentos, até mesmo para reter talentos, né? Porque as mídias sociais, principalmente o LinkedIn nesse caso, ele, ainda mais com o trabalho remoto, né, ele aproxima mais as pessoas do que distancia. Porque muita gente não está sabendo o que está acontecendo na empresa e aí não usa a intranet. As intranets da vida são super rejeitadas, né? Ninguém quer usar aquele negócio, mas está ali no LinkedIn usando. Então você fica sabendo. E aí você tem o C-Level lá falando... Vou te contar uma história daqui a pouco. Aí tem o C-Level lá falando. Nem todo mundo tem esse contato, talvez, com esse C-Level, mas ali no LinkedIn parece que está muito mais próximo, está muito mais aberto, né, para você chegar nessa pessoa. Então, hoje, as empresas cujos líderes criam conteúdo são percebidas 23% mais positivas. Olha isso. Só por esse fator já é o suficiente, na minha opinião, para você começar. Eu vi uma pesquisa de que mais de 80% dos colaboradores de uma empresa gostariam de ver o seu líder no digital. Olha aí. Não lembro agora para te falar exatamente a fonte, depois eu te passo, mas essa pesquisa é uma pesquisa que eu sempre uso nas minhas palestras, que eu falei, cara, eu não tinha essa ideia. Por quê? Transparência. E o que você falou agora junta proximidade. Olha que louco. A gente atende uma executiva de uma multinacional. E quando a gente atende pessoa física, marca pessoa física, é mais desafiador, né? Porque você não tem histórico daquela pessoa, às vezes. Sim. E aí a gente puxa, a gente pergunta tudo. Até assim, o que aquece o seu coração? E aí ela contou uma história de quando ela estava entre duas propostas relevantes de emprego. E ela perguntou para o filho tinha 6 anos, óbvio que era uma pergunta retórica, né? O que você acha que a mamãe deve fazer? E aí disse que o filho dela virou e falou assim, eu acho que você devia sorrir mais. Nossa. Cara, esse post, assim, LinkedIn é uma plataforma desafiadora, né? As pessoas são mais objetivas, não interagem tanto, não engajam tanto, depende do conteúdo, óbvio. Mas quando a gente transformou esse conteúdo, e a gente sempre tem uma preocupação de misturar o conteúdo de conexão, o conteúdo que gera valor, um conteúdo mais técnico. Esse post, assim, cara, deu mais de 7.000 curtidas e mais de 200 comentários na época. A pessoa já tinha bastante seguidor, mas não tinha esse nível foi bem mais curtida do que seguidor. E eu acho importante dividir esse caso aqui, não porque é nosso, sabe? Mas para as pessoas entenderem que estão ouvindo a gente, o quanto que isso é valioso. Ela depois contou pra gente que as pessoas procuravam ela nos corredores da empresa para falar, cara, vi sua história, que história maravilhosa, que incrível. A gente confia em quem a gente conhece, né? Aproxima, né? Aproxima. E aí gera confiança. E aí, olha que coincidência, recentemente ela ocupou lá interinamente como CEO, a posição de CEO. Então, assim, você vai construindo isso de uma forma bacana. E às vezes a empresa não consegue bancar para todos os cargos lá de liderança, que, na minha opinião, é uma outra demanda do mercado, empresas que criem conteúdo para esses executivos, etc. Que não é fácil, né? Mas é uma demanda que eu vejo. Eu ia voltar a te perguntar uma coisa, que é, você estuda mais sobre qual rede hoje? Porque eu vejo bastante conteúdo seu do Instagram no Instagram. Eu sei que você estuda várias redes sociais, todas praticamente, né? Todas. Porque faz parte do meu dia a dia na MLabs, né? Como plataforma de mídia social, a gente está conectado a praticamente todas, com exceção ao BeReal. Ai, gente, algumas coisas que, assim, no Brasil não pegou, sabe? E aí, eu achei que não ia pegar também muito o BeReal. Mas não pegou muito, não pegou, não. O de... Ai, como é que era aquela de voz só? Clubhouse. Nossa, o Clubhouse, quando começou, eu falei, gente, fogo de palha, certeza. Graças a Deus, porque eu ia falar de mais uma rede social na nossa vida. Mas enfim. Eu cheguei a estudar bastante Clubhouse, participei bastante do Clubhouse, fui resistente, inclusive, em manter um projeto lá junto com o time do Trends News. Que a gente gravava podcast pelo Clubhouse, né? Nossa, que louco. A gente entrava lá e a gente... Mas era uma ideia boa, hein? Eles ainda estão lá. É que eu não faço mais parte do projeto Trends News, mas eles estão lá e tal, então continuo usando o Clubhouse, porque em tese não importa tanto a audiência, porque eles estão usando aquele ambiente para gravar. Sim. Mas aí você tem audiência, aí você traz a galera pro palco, conversa e tal, e quem tá lá é bem qualificado. É isso que eu ia falar. São poucos, mas bem qualificados. A sensação que eu tenho.
Mas, enfim, você perguntou qual eu estudo mais, né? É. Hoje, eu estudo mais o Instagram pelo fato de que ele é a bola da vez, na maioria. É aquela história da curva do Hype Cycle da Gartner, né? Para quem não sabe o que é, imagina uma curva sino, né? Então, você tem ali o sino e tal. Então, tem tecnologias emergentes que nascem, tem as tecnologias que estão no pico, e aí tem uma expectativa gigantesca em relação àquilo. Às vezes é capa de revista, de jornal, tá todo mundo falando, como aconteceu com o ChatGPT, né? Sim. Pico. Aí você sofre uma desilusão, que tem a queda, né? Que é a queda do sino, que é a desilusão assim, ou vai ou racha, né? Do tipo assim, vai pegar ou não vai pegar? Vai se tornar popular, todo mundo vai adotar ou não? Ou vai morrer, era só um hype mesmo, né? E se sobrevive, ele entra num platô de produtividade. Então, quando eu falo de estudar mais o Instagram, é porque o Instagram ele está no platô de produtividade para a maioria dos negócios neste momento. Eu ia te perguntar isso. Porque um dia ele nasceu, um dia chegou no pico, passou pela desilusão, amadureceu, sobreviveu, gerou muitos casos de sucesso. E quando você gera muito caso de sucesso, você tem esse track record, né? E se torna mais massivo. Então as pessoas têm confiança. Puxa, eu preciso estar lá, não tem nem que pensar, eu tenho que estar lá. Aí você sai do Facebook e começa a ir para o Instagram. Então tá tendo essa migração, né? Ainda, né? Porque tem muita tem. gente ainda que usa o Facebook. Em Tem alguns muita gente que usa. países eu sei que, por exemplo, Portugal, Estados Unidos ainda acho que é bastante usado, né? Muito usado, muito usado. Aqui o brasileiro, ele acha que o Facebook... Brasileiro, que eu digo, é a nossa bolha aqui de marketing, né? Que a galera acha que o Facebook morreu. Nossa, minha mãe Quando eu mostro gráficos assim, o Facebook está em primeiro lugar em algumas situações, como assim? Não, isso aí tá errado, né? Mas tá errado pra gente que não Em tá termos lá, de usuário, é primeira, não é? Ainda. Não, no Brasil ainda não, mas Não? no mundo, sim. É que em tá. vários países ele continua crescendo. É que no Brasil em particular, ele está decrescendo. Né? Já há um movimento de migração boa. mais forte, né? Que mostra um pouco da tendência do que deve acontecer em outros países do mundo. A gente está na frente, o Brasil está na frente. A gente dita a tendência, né? Pelo menos em alguma coisa. Brasil em mídia social é fenômeno. A gente nunca está muito atrás, não. A gente sempre está ali em primeiro ou segundo quando a gente olha para esses estudos, né? Então eu estudo o Instagram em primeiro, e aí tem outros que já estão no platô de produtividade. O LinkedIn está em platô de produtividade. O YouTube está há muitos anos já lá. Eu sou muito fã do YouTube, gente. E muita gente despreza, coitado do YouTube. Mas despreza por complexidade de criar um vídeo Sim, longo. é verdade. Aí com a história dos shorts, em tese, se eu já faço Reels, faço TikTok, eu vou fazer shorts. Beleza, eles têm um ganho aí. Mas eles perderam o bonde, né? Eles poderiam ter criado o formato do vídeo curto, né? Eles poderiam ter sido o TikTok. Podiam ter adotado antes, eles né? Podiam ter adotado antes. Mas é aquela velha história de qualquer organização que não quer se canibalizar. Tá tudo bem, aqui tá funcionando, esse é o nosso core business, é o modelo. Por que você vai inventar um negócio diferente, né? Até que chega a tempestade. E aí eu vejo, né? O TikTok, ele já passou do pico. Ele já tá ele tá na descida aqui. Tá chegando do no amadurecimento. platô, você acha? Ele tá na descida. O que significa que tem alguns casos, mas não tem caso para todos os segmentos ainda. Então você não vê assim, tem caso B2B de marketing B2B lá, quem é os cases de marketing B2B? Você não consegue falar de bate-pronto, assim. Você tem que fazer uma pesquisa mais profunda. Até eu quero porque... ver case de pequenos negócios. Até porque tem muita empresa de B2B lá, que pelo amor de Deus. Aliás, mesmo B2C, cara, as empresas não aprenderam a fazer TikTok e acham que vou botar os estagiários e fazer dancinha lá. Então. Socorro Deus. E você que torceu o nariz aí pro TikTok, Kiso vai saber muito melhor que eu aqui, mas, cara, tá amadurecendo, tá crescendo. O próprio TikTok, eu lembro que soltou uma verba para trazer professores, acadêmicos para gerar conteúdo lá, não foi, Kiz? Então, assim... Tem de tudo, mas é por causa disso, porque eles estão nesse momento do amadurecimento, né? Dessa descida aí de desilusão, ou vai ou racha, né? E é claro que, na minha opinião, vai. Então, ele já tem, para alguns setores, assim, já tá beirando o platô de produtividade. Na minha opinião, de educação, principalmente pré-vestibular, né? Essa galera tá voando dentro do TikTok. Né? Então tem alguns setores ali interessantes, até mesmo de saúde. Eu já vi vários psicólogos, até você fala assim, cara, mas o caso que eu vi mais bizarro foi um advogado tributário. Cá entre nós, né? Minha mãe é contadora, desculpa aí, mãe, mas... Cara, tema chato. Vamos falar que a advocacia tributária, direito tributário é legal. E o cara tava lá, assim, indo super bem. Eu falei, nossa, que louco. Então, deve ter uns nichos lá que a gente não conhece ainda, mas... Eu tenho pesquisado bastante. Então, assim,
Eu pesquiso de tudo, mas Aham. é claro que quando a gente olha para o que está no platô de produtividade, é o que mais gente está falando sobre ou quer saber sobre. Então, quando eu faço post sobre Instagram, vai muito melhor do que Eu quando ia eu te falar, faço perguntar post de isso. outras redes, né? YouTube, TikTok, whatever. Porque assim, a galera tá ali, é isso que tá todo mundo agora nesse momento, é o dia a dia da galera, né? Que como é que eu faço para combater o hack, ou combater o algoritmo, né? Aham. Então tem essa história toda. Então, assim, dando um pouco mais de dados do TikTok só para ajudar a galera a entender, né? Boa. Hoje o TikTok tá com em torno de 89 milhões de brasileiros. Quando você entra no sistema de mídia, ele dá um range de 72 a 89 milhões de brasileiros acima de 18 anos. Então, se a gente olhar abaixo de 18 anos, obviamente que esse número sobe muito. O Instagram tem 125 milhões de usuários brasileiros, então não está muito distante. Há 2, 3 anos atrás, quanto o Que TikTok tinha no Brasil? loucura, Sei lá, ninguém... minha 3 anos atrás, eu acho que muita gente. gente aqui nem sabia da existência do TikTok, né? E aí, quando a gente olha para o perfil demográfico dos usuários, 60,3% dos brasileiros do TikTok têm mais de 25 anos. Já. Então, aquela coisa, molecada, é só zoeira, é só dancinha. Não, meu amigo, já mudou bastante, porque tá mudando rápido. Então, as pessoas têm uma percepção de 6 meses atrás que já mudou pra caramba. Então, 6 meses depois já tá diferente. Olha que E aí loucura. você bem colocou, né? Tem mais conteúdos legais lá dentro, né? Porque no começo, quando você entra no TikTok a primeira vez, essa é a parte interessante, né? Ele te oferece aquilo que mais bomba na plataforma. Que é o raio ainda da dancinha. Infelizmente, o que mais bomba em qualquer lugar é É entretenimento puro. É É. entretenimento puro, é coisa besterol, etc. Então ele vai te soltando aquilo que mais bomba na rede para entender os seus interesses. E você tem que educar esse algoritmo, porque se aparece para você sacada, hein? e você olha, é natural que ele entende que você gostou daquilo. Que Apareceu ali, sei lá, uma pessoa dançando, apareceu um acidente, porque tem até acidente. É tragédia. E é difícil você não ver, né? Porque você quer saber o que aconteceu. Então você tem que ficar ali antenado. E tem uma dica pra galera, puxa, se o seu algoritmo lá no TikTok tá te entregando a besteira, tem como você dar um reset. Vai nas configurações lá, você consegue dar um reset, e aí você voltar a educar ele do zero, assim, né? Mas lá no começo do TikTok, tinha pouca gente criando, muita gente vendo, e esse pouco gente tava criando entretenimento. Então era mais disso. Agora, já tem muito mais gente, tipo eu, você, mais Joel, criando um conteúdo legal. Né? Eu testo muitas coisas nas minhas redes sociais, sabia? Tem vídeo no meu YouTube que eu ainda não tirei até hoje, mas que eu falo, gente, não faz sentido nenhum isso aqui pro meu posicionamento, mas porque o meu YouTube foi um campo de teste mesmo. Então, eu queria aprender sozinha SEO, então por muitos anos eu subia sozinha, eu fazia o SEO sozinha do meu canal. Então, tem vídeo lá da época que eu tinha loja de roupa feminina e falei, deixa eu testar esse negócio aqui, né? Deixa eu ver o que viraliza, deixa eu testar o raio do faça você mesmo pra ver se dá bom, deu bom. Então, pra mim sempre foi um campo de teste ali. Hoje a gente reativou com o podcast, porque pra mim isso aqui é uma delícia. Um conteúdo que eu gero, né? Eu sou jornalista de formação, então eu sou naturalmente uma pessoa curiosa. E aí, tem muita coisa no meu TikTok. Não vão lá, por favor, porque ainda preciso apagar. Mas eu comecei testando com dica de tecnologia. Eu falei, cara, eu gosto muito de tecnologia. E aí, deixa eu ver a dica aqui do WhatsApp, a dica do Instagram, às vezes uma dica de segurança. Eu comecei assim, cresceu no orgânico, assim, 6 mil seguidores. Com hashtag. Aliás, a hashtag lá funciona, acho que é mais poderosa que o Instagram, né? Para as trends, né? Para você entender como funciona aquela dinâmica, assim. O fato, assim, o que você fez é o que eu também recomendo para as pessoas fazerem. Por mais que você acredite, por alguma crença popular, de que seu público não está lá, né? Testa. É como nos investimentos, né? Você tem lá a renda fixa e a renda variável. Você não vai colocar todo o seu tempo e dinheiro em renda variável, de risco. Não, se a sua renda fixa hoje é o Instagram, sua maior parte do tempo de investimento está lá. Mas não deixa de colocar um pequeno teste, plantar uma semente para entender aquela dinâmica. Porque quando aquilo começar a tracionar, você já entendeu, aí você passa a crescer muito mais organicamente, rapidamente, né? Com aquilo que você realmente quer falar. Então, testar. Faz parte do jogo da mentalidade de crescimento, né? Agora e aí tem uma questão que eu testei para ver o que crescia ou não, e aí eu falei, deixa eu tentar criar um conteúdo diferente aqui, complementar ao meu conteúdo nas outras redes.
Só que tem a questão do posicionamento também, né? Eu não quero me posicionar como especialista em ferramenta, até porque eu não dou nem conta de estudar que nem você, né? Por isso que eu te sigo, inclusive. É curadoria. Pra né? ver curadoria, você faz. Aliás, isso era uma das coisas que eu ia comentar, né? Que o seu conteúdo é uma baita curadoria. E curadoria é muito difícil de fazer hoje em dia. Você tem que ter muito tempo, e tempo acho que é o bem mais escasso que a gente tem hoje, dúvida. né? E por isso que o teu conteúdo é tão incrível, assim, gera tanto valor, porque é uma baita de uma curadoria. E aí a gente tá mudando o conteúdo, então acho que fica esse insight também para quem tá ouvindo a gente, porque de repente a pessoa pode pensar, a Dani foi lá, testou um conteúdo de dica, deixa eu testar aqui, e aí vai testar um conteúdo também que não tem a ver com o posicionamento, com a construção de marca, e aí é um tiro no pé também, né? Como ficar como equilibrar? Você que tem todo esse histórico aí, veio da publicidade, da propaganda, né, e do marketing. Como equilibrar essa questão o conteúdo que engaja, mas que não necessariamente posiciona na sua visão? Eu praticamente não faço isso, né? E até por isso também que eu não coloco quase nada da minha vida pessoal em nenhum lugar. Tinha esperança de te ver dançando no TikTok, Kiz. A sua cara Pois aparecer é. dançando no TikTok e no Instagram. Talvez eu apareça no perfil da MLabs, mas no meu mesmo, difícil, né? Temos esse vídeo, produção? Eu acho que deve ter alguma coisa lá, hein? Porque a galera lá gosta de fazer uma zoeira, né? Mas porque tem a ver com o posicionamento da MLabs, né? Sim. Mas assim, eu sempre tomo muito cuidado para manter consistência, que é diferente de frequência. A frequência é uma coisa, beleza, tem a sua frequência de postagem, é manter uma consistência. As pessoas já sabem o que esperar. Sabem o porquê estão me seguindo e sabem que vai vir um conteúdo parecido com aquilo que levou ela a me seguir. Tá? Então não tem aleatoriedades. Eu não fico tentando criar ou seguir muitas trends, mas porque eu desenvolvi uma estratégia para isso e pronto. Não acho que é errado você entrar numa trend, mas desde que aquilo esteja no contexto... Faça sentido da sua marca. Faça sentido para sua marca. Aí é neurociência, né? Mesmo na Porque questão pro pessoal. cérebro humano, se a pessoa entra no seu perfil e ela vê um conteúdo que não tem nada a ver com você, quebra de confiança inconscientemente, não é nenhuma coisa racional, acabou ali a conexão da pessoa com você. Acabou, não sei, mas vai prejudicar bastante, né? Sabe o que é o pior? Quando você cria um conteúdo que não tem a ver com seu posicionamento só por engajamento, é você atrair pessoas que não são qualificadas, que nunca vão comprar nada do que você está falando ali depois. E por quê? Porque no caso do TikTok e do Reels em especial, o algoritmo ele vai entregar muito para quem não te segue. Então, você faz uma dancinha na brincadeira, a pessoa gostou de você pela sua dança e vai te seguir. E se viralizar, você pode ainda sujar sua base de seguidores. Suja o algoritmo do perfil inteiro, né? Irreparável. É aquela galera que fala, será que é melhor começar um perfil do zero? Sempre vem essas perguntas, porque assim, a pessoa viralizou, ganhou 20 mil seguidores e tinha 40. Então, assim, praticamente 40% da base agora são de pessoas que não tem nada a ver. Aí a taxa de engajamento cai a distribuição, cai o alcance de tudo que ela faz ali pra frente. Pra corrigir isso é impossível, né? Você sabe que teve uma cliente que a gente conseguiu reverter, mas fez isso, postou um Reels de trend e atraiu, assim, o raio do vídeo bateu mais de 1 milhão de visualizações. Você imagina o quanto que essa mulher não cresceu. E não tinha nada a ver com o posicionamento. E não tinha nada a ver, assim, pra quem conhecia ela e tal, quem era da equipe dela, até fazia sentido. Mas pra quem... O Reels entrega mais, que é pra quem não te segue, não te conhece, era só uma trend, era engraçado e tal, né? Ou então não rola, e às vezes não rola muito esse filtro de vou até o perfil da pessoa, vou ver se eu quero seguir ou não, porque já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, mas só clica no sem querer ali, você né? segue. No TikTok é assim, né? TikTok você só clica ali na bolinha mesmo, no vídeo, não precisa nem entrar no perfil, já tá seguindo. E às vezes sem querer, o botão tá meio, inclusive, acho que é proposital aquilo, não é possível, cara. Porque tem um botão lá que no outro dia eu tava seguindo alguém e falei, gente, como que eu comecei a seguir essa pessoa? Eu fui ver um Reels que eu assisti, mas eu não tinha seguido ela. Não pedi pra seguir. Mas eu apertei lá na tela sem querer e comecei a seguir. Olha que louco. E até para as coisas pessoais em stories, né? Porque essa mesma questão também é uma dúvida nos stories. Puxa, eu posto minha vida pessoal nos stories, isso cria mais conexão com as pessoas, isso aumenta a taxa de conversão de alguma forma, né? Eu acho que tudo é válido, desde que esteja no contexto que mostre o seu posicionamento. Se a pessoa vende
um curso de como ficar milionário na internet, Uhum. mostrar que ela tem um carro que vale muito ou uma casa que vale muito, faz sentido. Sim, Você tá tá no provando, contexto. tá no contexto. Agora, mostrar qualquer coisa, pessoal, só para atrair o engajamento, não sei, tenho minhas dúvidas. Eu não sou contra nem a favor. Eu sou contra, sim, não tem nada a ver. Você tá mostrando só porque você sabe que engaja mais. Não, e você sabe que, além do hack do Instagram, acho que se tivesse um ranking, o segundo que a galera mais fala é, não, você tem que mostrar que você é bem-sucedido, você tem que mostrar carrão, casona, nananã, porque isso vende. Aí todo mundo teria que usar o arquétipo do governante. Gente, se eu usar, não tem nada a ver comigo, por exemplo, não tem nada a ver com os meus valores. Eu acho incrível a história da Chanel como marca, mas eu não sou uma ficcionada por ter trocentas bolsas Chanel na vida. Daí você começa todo mundo tem que entrar na caixinha, né? Exatamente. Você não vai ser você mesmo, né? Então, acho que esse é um ponto que eu não abro mão de ser eu mesmo e dos meus valores, né? Então, assim, eu sou uma pessoa mais minimalista, mais simples. Não, para mim, assim, se expor não vai fazer sentido nenhum, em nenhum momento. É claro que eu tenho meus pensamentos assim, talvez tenha alguma coisa ou outra que eu possa mostrar que vai ter a ver, que vai ser legal. Pô, tenho planejado algumas coisas, mas dentro do contexto. Eu acho que fora do contexto você vai atrair público desqualificado, você vai atrair o engajamento só de curiosos e que eventualmente, inclusive, você vai ter mais invejosos, haters, né, Do que comprador ali. compradores. Eu Né? sempre prefiro o perfil que vende do que o perfil que... A gente não olha muito, assim, para número de engajamento na Rugido, porque, cara, se a gente sabe que aquele cliente tá vendendo, é lógico, é bom quando acontece, mas não é a nossa principal métrica, assim. É uma métrica que a gente olha, mas não é a métrica que baliza necessariamente a estratégia de conteúdo de posicionamento, por exemplo. Posso falar sobre isso, porque assim, essa é uma tese que eu tenho também baseada na jornada do cliente, né? Você tem indicadores e métricas por etapa. Uhum. As pessoas, quando não têm a jornada do cliente na mente, elas só têm uma única etapa na mente, que é vender, e uma única métrica na mente, que é engajamento. Uhum. E aí tudo é sinônimo de engajamento, senão não tem sucesso. Mas qual que é a história da jornada do cliente? Sensacional isso que você falou, porque é o que eu mais vejo, tá? É desesperador. A pessoa acha que ela só vai vender se ela tiver 1 milhão de curtidas no post, trocentos milhões de seguidores. É o que eu falei. Ela só tem uma etapa na cabeça que é vender e ela só tem um único indicador que é engajamento. Então, se não engaja, ela tenta associar que não vai fazer sucesso, que ela não vai vender, etc. Mas o fato é, se a gente tem uma jornada aqui, a gente tem, no caso da jornada que é diferente dos funis, é válido explicar para a galera, né? A jornada do cliente ela é linear. Funil pode ser muito dinâmico. Então, você tem funil de marketing, tem funil de vendas e tem a jornada. O funil de marketing é sempre a ótica do consumidor, do cliente, em relação à marca. O funil de vendas é sempre a ótica da marca em relação ao possível cliente. Em que estágio esse possível cliente está? Ele está no topo, no meio, no fundo? Porque você quer converter essa pessoa. Então, é sempre a visão de dentro para fora. O funil do marketing é de fora para dentro. É o consumidor nas suas andanças dinâmicas da internet, afunilando o seu processo de decisão e pode chegar no momento de comparar você com o outro, vai estar lá no funil, no fundo do funil. Já a jornada é sobre linearidade. Eu preciso descobrir que você existe, depois considerar comprar de você, depois comprar de você, depois tem a pós-venda, né, que é a experiência própria, tive a experiência própria, e no final, na minha visão, tem a experiência compartilhada. Que é a recomendação. Que é a recomendação. Tava pensando nisso. Então a gente tem essas 5 etapas. Na etapa de descoberta, mais importante do que o engajamento em si é o alcance. Porque na etapa de descoberta é colocar você no radar do maior número de pessoas possíveis dentro do seu público-alvo. Melhor, dentro do perfil ideal de cliente. Né? Que assim, eu quero alcançar pessoas que tenham características do perfil ideal de cliente. Vai ter engajamento, sim ou não? Eu quero ter engajamento, óbvio, mas ele não é a métrica principal. Ele é uma métrica secundária. E aí a gente confunde também métrica com indicador-chave de performance, né? Então, para cada uma dessas etapas, eu tenho métrica de acompanhamento e tenho indicador-chave de performance. Indicador-chave de performance na primeira etapa é taxa de penetração. Eu tenho que mapear qual é o tamanho potencial do meu público. Puxa, eu tenho 300 mil pessoas potenciais que têm o perfil do meu cliente ideal. Quantas delas você alcançou na etapa de descoberta? 50%, 60%? Esse é o KPI. Sensacional. Métrica de acompanhamento, alcance. Métrica de acompanhamento, engajamento. Porque aquilo são
ferramentas para você tomar uma decisão ali. Pô, acelero mais, ou piso mais, ou piso menos no acelerador, né? Para você controlar em tempo real, para não deixar o leite derramado, para chegar no final do mês e falar, não deu certo, né? Então, as métricas de acompanhamento, você olhar uma taxa de engajamento, vai te ajudar a otimizar o próximo post. Para você entender se aquele conteúdo está tendo uma boa ressonância, se está tendo uma aceitação, se as pessoas estão interagindo de alguma forma, isso é positivo. Mas, acima de tudo, você alcançou as pessoas que você queria alcançar? Porque você pode ter um bom engajamento e ter alcançado as pessoas erradas. Né? E como que você mede isso? Pelo sistema de mídia. Hoje, pelo sistema de mídia ou organicamente pelos formatos. Então, para a etapa de descoberta, tem formatos melhores, como Reels, TikTok e Shorts. Baita insight. Porque você pode alcançar muita gente no TikTok e não necessariamente ter taxa de engajamento. Porque lá, a taxa de retenção da visualização conta muito para a distribuição. Então, eu alcancei mais pessoas. Agora, para você ter certeza absoluta que essas pessoas são de qualidade, você precisa usar o sistema de mídia. Então, quem ainda não investe nada em mídia, né? Não é só o botão turbinar do Instagram, não é impulsionamento. É de fato ir lá para o sistema de mídia e tentar criar audiências, né, qualificadas. Quem é que assistiu 70% do meu vídeo? Qual é o perfil? Ou melhor, impulsionar aquele conteúdo para o público certo, né? Já que ele está indo bem organicamente, aproveita, porque vai custar muito mais barato você alcançar mais 3 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas, né, em cima daquele público. Na segunda etapa, que é de consideração, ali é sobre frequência. Eu preciso aparecer para a mesma pessoa muitas mais vezes para gerar intenção de compra. Intenção de compra. Lembrança de marca e intenção de compra. Então você vai olhar o KPI, que é o brand lift. Quantas dessas pessoas nem lembravam de mim porque não me conheciam e agora passam a lembrar de mim com muito mais frequência, né? Que tem uma maior propensão à intenção de compra. Eu vou olhar engajamento? Também posso olhar engajamento. Em todas as etapas eu posso olhar engajamento, mas ela não é o primário, não é o objetivo primário. Conversão, etapa de conversão, etapa 3. Tá óbvio o KPI. Taxa de conversão. Sim. E não é nem as vendas em si, né? Porque eu posso ter vendido mais unidades e ter tido uma taxa de conversão menor. Mas eu só vendi mais porque eu também coloquei mais dinheiro. Então, a taxa de conversão, na minha opinião, ela é o principal KPI. Porque se você conseguir aumentar a taxa de conversão com o mesmo investimento, com o mesmo esforço, é ali onde você tem o maior resultado, né? E aí você tem também ali as métricas de acompanhamento, você também pode ter ali engajamento, você também pode ter cliques no link da bio, você pode ter visitas no landing page, mas isso ainda não significa o indicador-chave de performance. Se você trouxe uma pessoa de qualidade ou não, é a taxa de engajamento que vai te dar. Se você converteu, né, mais, porque você trouxe mais gente de qualidade. Mesmo que tenha diminuído em números absolutos o número de visitas. Mas se você aumentou a taxa de conversão, mais performance, mais resultado. Aí na experiência própria, na experiência compartilhada, aí eu colocaria o engajamento como objetivo primário. Mas por quê? Porque eu quero promotor, né? Eu quero que a galera comente dando o seu testemunho, a sua prova social, falando, eu sou cliente e amo vocês, eu consumi, esse produto é bom demais. Eu quero esse tipo de engajamento. Então, faz sentido eu usar o sistema de mídia para patrocinar o conteúdo de experiência própria para quem já é cliente. Porque na hora que eu impulsiono para quem já é cliente, eu subo na minha lista, eu pego o meu sistema de CRM, meu Excel, que seja, pego o e-mail, o WhatsApp deles e subo no sistema de mídia do Meta Ads, ele cria uma audiência customizada. E aí eu consigo atingir quem é cliente. Na verdade, consegue anunciar exatamente. É verdade. É claro que tem que ter um volume considerável para conseguir anunciar. Mas o fato é, a probabilidade de você ter engajamento é maior quando você aparece para quem já é cliente. Para quem já te conhece. Você vai aparecer para quem nunca ouviu falar de você, para quem não sabe quem você é e tal, a probabilidade de engajar é menor. Mas para quem já te conhece, te consome, gostou, etc., qualquer coisa que aparecer, essa pessoa vai dar um like, vai fazer um comentário. Então aumenta muito a chance. E aí você tem maior tração com a prova social. E por isso que engajamento lá, para mim, se torna um dos principais indicadores. Então, repetindo o que você falou. Sensacional. Engajamento não é a única métrica, não é o sinônimo absoluto, né? Muita gente fica preocupada com engajamento, mas você tem que ter essa noção da jornada. Né? De qual que é a sua estratégia, de onde que você vai ativar o cliente nessa jornada. Sensacional. Principais tendências, assim, se você... vai me bater. Mas se você pudesse resumir, a pessoa que segue o Kiso vai falar assim, não, essa menina tá louca pedir isso pra ele, né? Mas se você pudesse resumir, assim,
Principais tendências que você diria para Instagram, para o TikTok, para o YouTube, para o LinkedIn. A gente até falou pouco do YouTube, né? Que é um canal que é uma plataforma que eu gosto demais, porque esse atinge, quando você consegue tracionar essa plataforma, esse canal, você atinge exatamente na jornada do cliente. Quem já está procurando pelo serviço, pelo produto, né? é mágico demais, né? E fora que alcance de marca, enfim, uma série de coisas. A estratégia é sempre... E é difícil porque as pessoas, de novo, olham números. E aí, óbvio, você vai falar um canal sobre um negócio super chato lá, B2B. Não, você não vai ter ninguém consumindo loucamente aquele conteúdo, mas a estratégia é povoar os buscadores, né? Com aquela marca, com os termos do nicho. Mas, enfim, eu quero saber de você. É que tem muitas Não, coisas, gente, né, pra gente falar. eu podia ficar aqui com o Kiso até amanhã. Traz uma cerveja e um vinho, nem sei se ele bebe, a gente ficar aqui conversando, entendeu? Mas, enfim, eu sei que você tem agenda também. Mas vamos lá, acho que tem algumas coisas legais a gente falar até antes das tendências, né? Primeiro, B2B. A gente fala assim, meu negócio é B2B e tal, e não serve pra mim o Instagram, não serve pra mim o TikTok. Eu vou sempre pros extremos, porque os extremos são mais também, legais. Porque todo santo dia em reunião de prospecção eu ouço isso e eu falo, gente, mas todo mundo tem que estar no Instagram, Então, mas eu quero... Qual é a sua visão? Vamos para o extremo, que é o TikTok, do tipo assim, B2B no TikTok. Sim, é B2B. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que o algoritmo do TikTok é um algoritmo de recomendação. O algoritmo do Reels é um algoritmo de recomendação. Até mesmo no próprio feed do Instagram, o principal feed, uma parte é recomendação. E esses algoritmos de recomendação vai recomendar o quê? Aquilo que te interessa. Ele não vai recomendar aquilo que não te interessa. E, invariavelmente, ele acerta, porque ele sabe mais da gente do que, sei lá, a gente mesmo. Né? Então, você pega, tipo, no caso de um TikTok, eu fiz um conteúdo B2B. Eu falei de máquina agrícola. Eu quero achar agricultores. Imagina se tem coisa mais difícil do que isso. Ele vai entregar aquele conteúdo para quem se interessa por agricultura, por máquina agrícola. Como é que ele sabe? Porque ele sabe dos interesses e afinidades das pessoas. Então, por mais que a gente faça essa afirmação, meu público não está lá, é porque a gente está partindo de uma premissa errada, que você tem que construir uma audiência, um bando de seguidores para depois conseguir fazer um post para essa galera, né? No caso do TikTok, quando você faz um conteúdo de máquina agrícola B2B, ele só vai entregar para quem interessa para máquina agrícola de B2B. Ele não vai entregar para um bando de criança máquina agrícola, porque ele vai entregar para quem se interessa por aquilo. E ele consegue ler fora da plataforma esses interesses? Aí é polêmico, não sei. Obviamente que o Senado americano está banindo o TikTok por espionagem, dados, etc. Porque em tese, sim. Rola isso. Porque em tese, sim. Porque eles... tendo o TikTok instalado no celular, ele estaria de alguma maneira monitorando outros tipos de dados, entendendo outros níveis de interesses, né? Mas fora isso, não sei. Mas o fato é, a ByteDance, que é quem desenvolve TikTok, é reconhecida como uma das melhores empresas de inteligência artificial do mundo nas recomendações. Então eles são muito bons em entender o que você sabe e o que você gosta e etc. Então, sim, acho que esse é o primeiro ponto. Se você for B2B, não importa, ele vai tentar entregar para quem se interessa por aquele conteúdo que você está fazendo. Tá? E o Reels, em tese, é a mesma coisa. Tá? Então, acho que esse é o primeiro mito ali que você comentou rapidamente, que eu falei, não vou deixar passar isso aqui, porque é importante. Né? Falando de tendências, começando pelo Instagram. Está muito claro que é mensagem e Reels. Né? Reels já vem da tendência desde o ano passado, né? Retrasado, que é aquela história. Agora o TikTok é vídeo, é Reels. Realmente ele transformou tudo em Reels. Reels não é mais só os vídeos curtos, né? Até os vídeos mais longos se tornaram Reels. Mudaram lá a interface, né, do aplicativo, retiraram o shopping, colocaram Reels e deram um pouco mais de ênfase nessa história. E a parte de mensagens. E por que a parte de mensagens é uma tendência tão importante para eles? Né? Porque as pessoas passaram a consumir muito conteúdo dentro das mensagens diretas. Nossa. E o próprio Adam Mosseri, que é o head do Instagram, veio a público falando do comportamento que eles observaram, de que as pessoas, tipo os amigos, né, a sua rede de relacionamento mais próximo, e o canal amigos, de transmissão, etc., você não estava mais consumindo conteúdo no feed. Faz todo sentido. Você estava consumindo conteúdo no Stories ou no Direct. Então, por isso que eles aumentaram o
feed para ser mais recomendação. Porque eles já tinham entendido que as pessoas não estavam mais olhando para o feed padrão para ver o que os amigos publicam. E sim para ver as recomendações. Porque o que os amigos publicam já estavam sendo transmitidos via stories ou via direct. E eles passaram, então, a dar um pouco mais de ênfase nessa história do direct. O Instagram já é o segundo aplicativo mais usado para mensagens, depois do WhatsApp. Né? Principalmente para conversar com marcas, entre consumidor e marcas. Né? Então tem que ficar antenado no direct mesmo do Instagram. E eles abriram a API de mensageria, eles estão dando mais ênfase para que plataformas terceiras, softwares e ferramentas terceiras consigam atuar mais nas mensagens, integrando catálogo de produto, integrando automações de mensagem, para que todo mundo use mais e mais e mais. Mas o fato objetivo é que eles querem ter mais uma razão para te notificar. Porque se eles te notificam, você volta para o aplicativo, retém mais. Eu achei sensacional. Então eles criam canal de transmissão, é mais uma razão para te mandar uma notificação. Live notifica, e mensagem direta notifica, tudo notifica. Então você volta mais vezes, e você abre mais vezes o Instagram do que qualquer outro aplicativo. E pela primeira vez aqui no Brasil, o Instagram é aberto mais vezes no dia do que o WhatsApp. Uou. Entendeu? Então assim, está começando a acontecer por causa das mensagens. Né? Só que o WhatsApp é só mensagem, o Instagram é mensagem e stories e lives e o sininho que você acionou do Kiso, da Dani, que toda vez que ela fizer um post você vai ser acionado. Então eles têm muitas chances de notificar e fazer você voltar. Então tá claro, para esse ano, eu não vou nem fazer exercício de futurismo, porque eu falei bastante sobre NFTs e Web3 como tendência, né, para o Instagram, e a notícia foi que eles deixaram de lado, os NFTs estão removendo inclusive os colecionáveis digitais, estão deixando de lado esses projetos, porque eles entenderam que o foco era outro. O foco é outro e não é o momento ainda. O momento agora virou totalmente para mensagem, inteligência artificial, generativa, que são as inteligências artificiais que criam conteúdo, seja de áudio, vídeo, texto, qualquer for. Então o Zuckerberg ele também falou isso, eles estão construindo, né, suas próprias inteligências artificiais baseadas em chat também, para te ajudar onde? Nas mensagerias, nos sistemas de mensagens, né? Em primeira instância. Para te ajudar a responder às pessoas, para te ajudar nesse atendimento SAC 2.0 que a gente falou, enfim, em várias questões. No YouTube, Shorts é o investimento deles. Perderam um pouco o bonde, né? Mas ainda... quando você perguntou até qual é a que tem mais audiência, é o YouTube. Hoje no Brasil, o YouTube é a plataforma que tem mais audiência do que Instagram, do que Facebook, etc. Né? Porque as pessoas consomem YouTube. A população inteira brasileira consome YouTube. Caramba, esse é o fato. Né? A gente está falando aí de 208, 209 milhões de habitantes. Estamos falando de 180 milhões de pessoas conectadas. Quase a penetração da TV. 180 milhões de pessoas conectadas e o YouTube, a última vez que eu vi, 160 milhões de pessoas assistiram ou assistem ao YouTube de alguma forma, muito em função da TV. Porque você pode assistir na TV. É a única plataforma que você tem o hábito de assistir na TV. Você não assiste o Instagram na TV, nem o Facebook Watch, apesar de ter o Facebook todo santo Watch. dia. Então. Todo santo dia. E meus filhos também. Meus filhos não assistem canais de televisão, assistem YouTube. Assiste YouTube. É um perigo, né? Mas a gente tem que fazer as travas lá e tal. Mas, enfim, o YouTube tem essa capacidade de ter essa penetração. Né? Então, invistam no YouTube. Mas a tendência, de fato, é para os shorts, porque eles criaram o fundo de monetização para shorts. Não é tão fácil você ganhar dinheiro no YouTube mais como já foi antigamente. Né? Você tem que ter 10 milhões de visualizações em shorts para fazer parte do fundo. Não é qualquer um que vai conseguir isso tão rápido, né? Ou 4.000 horas de visualização nos últimos 365 dias. Também não é tão simples fazer isso, né? Então, acompanha a Dani, que ela sabe bem isso. Mas o fato A gente tem alguns clientes que já monetizam, assim. Impressionante. Então. Mas depende do nicho, depende do tema. E não é o objetivo, né? É porque vocês conseguiram indexar isso muito bem, né? Então, tem audiência e é cumulativa, né? Então, você vai ganhando. Esse é o bom do YouTube, né? Ele paga dividendos ao longo do tempo. Ele não é tão efêmero como as outras plataformas, né? Então, assim, esse é um ponto aí do YouTube. Eu acho que o YouTube ele vem investindo cada vez mais, em termos de tendência, em comunidades. Então, eles começaram a perceber que não basta você ser uma plataforma de vídeo. Você também tem que fomentar o relacionamento das pessoas que estão ali assistindo aqueles vídeos. Então, liberaram funcionalidades de comunidades, liberou praticamente para todo mundo. Então, você tem um feed lá, você pode fazer enquetes, pode fazer post. Não pegou tão bem ainda, né? Mas eu vejo que é uma tendência deles investirem mais nisso.
principalmente para creators, né? E Tem por um último, o ponto. LinkedIn, Tem o LinkedIn. LinkedIn... que já fica o convite pro Kiz voltar aqui, né? Porque vai muito ficar assunto de né? fora. Muito assunto. O LinkedIn, eles têm investido em formatos únicos, inclusive, deles. Eles vieram copiando muitos formatos que dão certo em outras plataformas, né? Então, o tal do carrossel tá entrando agora no LinkedIn, né? A gente fazia um PDF A gente para fazer fazia, um ficava carrossel. trash. Não ficava bom, tá? Era difícil. Aí você Agora faz uma tá galeria de imagens, né? Que É. fica trash. Aí você faz um PDF para fazer um carrossel. Aí eles introduziram agora o formato carrossel, aos poucos está fazendo o rollout. Eles copiaram o formato do Clubhouse e introduziram as lives em áudio. Né? Então eles vêm copiando alguns formatos por aí Pra testar. mas tem um formato que é meio único deles, que aparentemente está funcionando bem, que são as newsletters, que nenhuma outra plataforma tem isso. Né? Então você pode ser um perfil de creator, acionar uma newsletter e começar a ganhar uma adesão de um público que gosta desse tipo de conteúdo. Ou de ser mais visto por quem te segue, né? Que é ser mais visto por quem te desafiador segue. no LinkedIn. Aí tem essa história de você também poder ser um creator dentro do LinkedIn, né? Que te dá um pouco mais de visibilidade. O último dado que eu tenho chega a ser quase 13%, 14% a mais de alcance só pelo fato de você ser um perfil de creator. Uma pesquisa da Just Connecting. E todos os anos eles fazem pesquisa sobre o algoritmo do LinkedIn e aí eles fizeram esses testes, né? Então tem uma certa relevância. Até porque o perfil de creator te permite colocar, por exemplo, 5 hashtags que são seus interesses. E lá no LinkedIn muita gente segue a hashtag e aí todo mundo que segue aquela hashtag vai ter... supostamente vai ter mais impressões dos seus posts, né, do que de outros perfis. Então tem alguns pontos aí no LinkedIn. Mas eles têm investido nesses formatos. E eu acho que tem alguns formatos únicos, né, do próprio LinkedIn, inclusive no sistema de mídia. Eles têm copiado realmente o que tem funcionado já no Meta Ads, o que tem funcionado em outros lugares. Você pode ver que até os formatos são muito parecidos. E um dos formatos únicos, na minha opinião, é o Inbox, né? Que nenhuma outra plataforma tem. O Inbox que é um público ultra mega master, né? Qualificado ainda lá no LinkedIn. Então, assim, eu acho que também para eles vão começar a acionar um pouco mais desse lance de mensagens. Né? Porque tá virando um spam lá dentro também desse negócio de LinkedIn, mensagem direta, né? Uma quantidade enorme de pessoas te vendendo alguma coisa. Mas ali realmente tem um campo a ser explorado, né? Bem oportuno, bem qualitativo, que eu acho que eles vão investir um pouco mais nisso. Eu não vejo muito caminho do LinkedIn para vídeos. Eles não falam muito sobre isso. Não é um formato que pega muito no LinkedIn ainda. O formato que pega mais ainda é documento. O formato documento é o que mais tem ainda tração, que é você subir um PDF tipo carrossel. É por isso. Na verdade é por isso. É por causa do formato carrossel, né? Mas eu não vejo outros tipos de investimentos. Não está muito claro assim, se eles querem ser revolucionários. O que aconteceu agora recentemente, por conta da Microsoft ser dona do LinkedIn e também ser a maior investidora do OpenAI, eles introduzirem inteligência artificial em vários aspectos do LinkedIn. Então você agora, com o LinkedIn Premium, você pode escrever uma bio automática. Sensacional. Ela vai olhar os seus milestones, vai olhar o seu histórico, né, de trabalho, os skills que as pessoas declaram que você tem e vai criar uma bio para você perfeita, vamos dizer assim. E vai olhar as outras bios de pessoas semelhantes e vai se basear nisso para o seu aprendizado e vai modelar e vai criar uma bio. Aí para vaga de emprego, também implantaram na vaga de emprego. Então você vai criar uma vaga de emprego, ele vai criar a vaga de emprego por você, baseada no banco de dados de vagas parecidas. E vai modelar aquilo e vai te ajudar a desenvolver melhor a descrição, os skills que é necessário para aquela vaga. Então eu vejo, né, a maior tendência, se a gente puder colocar dessa forma, os investimentos da Microsoft em inteligência artificial espalhadas em todos os produtos da Microsoft, em todas as unidades de negócio da Microsoft e principalmente LinkedIn, né? Como já está acontecendo. Uou! Frase final pra gente fechar. É sério esse convite de voltar, hein? Frase final de Gangue. Um recado pra quem tá assistindo a gente, viu tudo isso, anotou e etc. Para mim, assim, a frase de sempre que eu quero fazer até camiseta desse negócio aqui é que não tem mágica, tem lógica. Quando a gente entende a lógica, isso tudo pra vida, tá? A gente não tá falando nem de mídia social aqui agora. Sensacional! Não, faz todo sentido. Vida. Quando a gente acha que tem atalhos, né? Quando a gente quer ir pelos atalhos, pode perceber que não dá certo. A curto prazo, você pode ter um certo resultado, você pode ter alguma coisa. Mas não se sustenta. Mas não se sustenta, né?
Muito Então bom. isso é pra vida, isso é pra profissão, isso é pra mídia social, isso é pra marketing, isso é pra tudo. Kiso, obrigada. Gente, vocês não seguiam, agora vocês já entenderam por que tem que seguir, né? Essa pessoa aqui na rede social. Obrigado. Instagram, @Kiso, né? @rkiso. Ai, @Kiso. RKISO. K de quilo, I, S mesmo é Z, porque às vezes as pessoas acham que é Z, né? Que é Kiso, né? É Kiso mesmo. Se pronuncia Kiso, não vou falar por quê, porque eu também não sei, né? Mas eu nasci já era Kiso. E aí eu criei esse @ na época em que criar domínios e arrobas Era curtos possível. eram melhores. Então eu não criei Rafael Kiso, né? Eu criei Kiso, mas agora já está difundida, não quero mudar para não correr o risco. Sucesso. Então, @RKiso no Instagram. No resto é Rafael Kiso mesmo. Sucesso. Kiso, até a próxima, hein? Obrigado, Vou cobrar, Dani, foi uma honra. Obrigada, adorei. Até.